Olá pessoal, hoje vamos falar de dinheiro, como ter uma vida mais próspera financeiramente, como lidar com as dívidas, como investir melhor. Hoje temos um convidado muito especial, estamos aqui com o Léo Souza, um especialista nessa parte de investimentos e mentor também, ele ajuda pessoas a como investir melhor, como estruturarem a sua vida financeira de uma maneira melhor. Então, seja muito bem-vindo, Léo, uma honra ter você aqui, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, vocês, é sempre uma honra, um prazer falar de um tema tão polêmico, né? Dinheiro é polêmico, então bora falar de dinheiro. É isso aí. Eu sou o Maruan Mendes, sou host do podcast, também tenho a agência Escada. E está aqui comigo a Juliana Moreira, nossa coordenadora de vendas. Olá, pessoal, bora bater esse papo, também tô ansiosa, quero algumas soluções aí do Léo para falar sobre dinheiro. Show de bola. Léo, para começar, eu queria pedir para você contar um pouco dos seus negócios, né? O que você tem hoje, assim. Conta como você ajuda as pessoas e tal. Fala um pouquinho de você. Legal. Eu gosto sempre de dizer que falar de dinheiro é um tema polêmico, mas é necessário, né? E eu trago isso das minhas experiências de vida, principalmente, né? Eu acho que agrega muito mais valor quando a gente fala sobre aquilo que a gente vive ou viveu, né? E os meus negócios partiram daí, né? As empresas que eu quebrei, né? O dinheiro que eu perdi em investimentos no momento onde eu não sabia o que estava fazendo, as tomadas de decisões erradas. Então, é muito importante a gente usar isso como uma referência para, principalmente, o que não fazer, né? Hoje eu atuo especificamente com o mercado financeiro, tomando como base a educação financeira, para estruturar na cabeça das pessoas, na mentalidade das pessoas, o jeito certo de gerir o seu capital, aquele dinheiro que vem até a sua mão. E, com base nisso, isso estando organizado para que essas pessoas consigam gerar renda passiva, gerar novas oportunidades de crescer patrimônio através de mercado financeiro. Eu estou nesse mercado desde 2008, mas profissionalmente, exclusivamente trabalhando com isso, desde 2018. Né? Foram aí 10 anos em paralelo, CLT, abri empresas, fiz sociedades, quebrei empresa, quebrei sociedades, né? E entendi qual era a minha jornada com relação ao dinheiro e passei a aplicar isso em forma de conteúdo presencial, mentorias, né? Que é o que eu entrego hoje através do meu instituto, Instituto ILS, Instituto Léo Souza. Então, hoje eu trabalho exclusivamente com mentorias individuais exclusivas, também em grupos, e treinamentos, né, para pequenos grupos presenciais, né? Estamos voltando agora no pós-pandemia, estruturando algo nesse sentido, para que mais pessoas consigam entender e se relacionar melhor com o dinheiro, né? Muito legal, a gente conheceu o Léo pelo Jorge Cotes, né, que foi um dos primeiros entrevistados aqui. Sim. E ele é um dos mentores do Maestria Empresarial, né, que é uma imersão muito interessante do Jorge, bem intensa. Exato. E que o Léo é um dos mentores, show de bola. Léo, analisando assim as pessoas no geral, né, no Brasil, acho que tem mais ou menos uns 3 níveis, né, as pessoas que estão endividadas, as que estão meio que pagando as contas e as que conseguem investir, poupar, crescer. Eu acho, assim, que a maioria, eu dei uma olhada nos números por cima, mas acho que a maioria dos brasileiros acho que está no setor de endividados, assim, se eu fosse ou sobreviventes, analisar. Né? Eu acho que assim, acho que poucos... Endividados são sobreviventes, né? São as pessoas que trabalham, pagam as contas e o que sobram elas gastam. Exato. Isso aí. E eu queria começar por aí, assim, sabe? Dando dicas, assim, ou falando assim para as pessoas que estão endividadas, assim, como sair dessa situação, né? Vamos partir daí, depois a gente vai crescendo. Ou assim. Melhor, né? Deve-se pagar a dívida ou negociar a dívida. Já começa por aí, né? Porque às vezes, e depende do tamanho da dívida, né? Eu acredito. Olha que bomba. É muito interessante quando a gente fala de... Aliás, não tem como a gente falar de dinheiro, falar de investimento sem falar de finanças pessoais. Tudo parte daí, né? E você bem disse, hoje o brasileiro se divide nesses 3 grupos, podemos chamar de 3 grupos, mas a maior parte, cerca de 74% dos brasileiros, ele é endividado, né? Ele tem um número de dívida a qual ele não consegue dar conta, né? É um número muito grande, 7 em cada 10, mais de 7 em cada 10 brasileiros têm dívidas, né? O pequeno percentual que não tem dívidas é um pequeno percentual mesmo, né? E o restante naquele intermediário ali no 0 a 0, né? Digamos, venceu o mês e ele conseguiu vencer as prestações e está tudo certo, né? O que eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente tem um primeiro contato,
A pessoa vem com aquela empolgação de que eu quero mudar minha vida, eu quero investir, eu quero transformar a minha prosperidade financeira. A gente sempre dá um passo atrás e olha para os números, né, da vida interna, né? Como que está a tua vida hoje financeira? E aí a gente descobre as dívidas, né? Não há problema algum em ter dívidas, né? Muito difícil você conseguir alcançar objetivos grandiosos na tua vida, seja como pessoa física ou como empresário, sem fazer dívidas. A questão é como controlar essas dívidas. De que forma eu vou fazer essas dívidas, né? O grande problema da maior parte dos brasileiros é que ela não se enquadra nisso. Ela vive dívidas ruins, dívidas de consumo apenas. E isso não precisa a gente se aprofundar para entender o porquê, né? Historicamente, nós não fomos ensinados em nenhum momento a respeito de gestão financeira. Somos muito bem ensinados, através de escola e faculdade, a fazer dinheiro, a trabalhar, ser um bom, seja empregado na CLT ou seja um bom empreendedor, dependendo de qual caminho você seguir. Fazer dinheiro não é o problema. O problema é que ninguém nos ensina a gerir esse dinheiro que nos é entregue ao longo da vida. E aí que começam os problemas. Então, o grande passo, talvez, para a maior parte das pessoas, e o desafio começa aí, porque dói muito, é elas terem a coragem de sentar numa mesa como essa, botar toda a família ali, pai, mãe, filho, cachorro, sogra, todo mundo que frequenta aquela casa e que gasta naquela casa, e confrontar as dívidas, confrontar os valores, como estamos vivendo. Ao fazer isso, você vai entender que, na grande maioria das vezes, você está gastando muito mais do que você está recebendo. E aí você entende que você precisa adequar isso. E aí é o problema. Adequar isso. Por quê? Porque vai doer. Ninguém quer fazer isso. Incomoda fazer isso. E isso também tem a ver com crenças, né? Porque tem muita gente que cresceu ouvindo, né, crenças limitantes sobre dinheiro. Vou dar exemplos assim, né, que eu já ouvi por aí. Quem tem muito dinheiro não presta. Desonesto. É desonesto, né? Quem é rico não herdará os céus. Tem gente que usa religião, né, para construir essas crenças limitantes. E aí, eu acredito que nesse ponto de colocar na mesa, ela se depara com essas crenças. É aí que ela se depara? Exatamente, é o principal fator. Em uma família comum, vamos dizer assim, né? Hoje no Brasil nós temos uma família tradicional que frequenta, de repente, uma igreja, um local de espiritualidade no final de semana, trabalha de segunda a sexta, filho na escola, tal. Esse é o padrão normal, né? Só que o que acontece? Essas pessoas, ao longo da jornada delas, elas viveram experiências com dinheiro, seja já na vida adulta, reflexo do que elas receberam quando jovens, quando crianças, né? Vindas dos pais, né? E aqui a gente pode tomar duas linhas de raciocínio bem simples. A primeira é a prática, no sentido de que esses pais viveram uma condição econômica num país totalmente diferente da que essas pessoas hoje adultas vivem. Ou seja, é uma outra economia, é um outro parâmetro de ganhar, de fazer dinheiro e de gastar dinheiro. São coisas distintas, mas foi ensinado a elas o padrão do pai, vindo de um viés onde a nossa economia era uma loucura. Década de 70, 80, 90 era uma loucura. Então ele já traz com ele essa crença do medo de investir, medo de mercado financeiro. Por quê? Porque lá atrás era loucura fazer isso. O medo de perder dinheiro, por quê? Porque lá atrás o pai e a mãe perdeu dinheiro na poupança, né? Medo do dinheiro perder valor, porque isso acontecia rotineiramente quase todos os dias lá atrás. Então isso tudo aflora. E quando aflora, a pessoa ela toma um posicionamento de não, eu não quero participar disso. Eu vou dar meu jeito aqui com aquilo que eu controlo, com aquilo que eu conheço, mas eu não quero mexer nisso, porque dói, porque ele lembra do pai, lembra da mãe, lembra dele quando criança, das dificuldades, do danoninho que ele não pôde ter, né, do tênis que ele não pôde ter. Então isso tudo aflora e as pessoas, quando elas ficam com medo, o que acontece? Elas fogem. Ela volta para casinha, né? Ela volta para concha. E ela vai postergando. É isso o que a maioria faz. O grande problema é que enquanto você consegue postergar, está sob o teu controle, ou seja, é um problema que você controla. Vai chegar um momento da vida que você não vai ter mais condição de controlar esse problema. E aí o castelo cai. Quando você fala que ela não tem mais condição de controlar, você fala que ela vai comprando tudo no cartão de crédito, ou vai deixando sempre para pagar depois, aí você vai acumulando coisas. Isso também, né, de forma prática, né, no gasto, acontece dessa forma, né? Ela vai levando, ela vai dando um jeito, ela começa a trabalhar
mais horas, tem um segundo emprego. Quando ele é um empresário, já tem um fluxo de caixa maior, ele vai abrir uma segunda empresa, achando que essa segunda empresa vai suprir a questão financeira dele. Ou seja, ele usa todo o tempo disponível no dia dele para fazer mais dinheiro, achando que essa é a solução. A solução não é fazer mais dinheiro. A solução é olhar para o dinheiro que vem até você e geri-lo da forma correta. Até aí, ainda, vamos dizer assim, dá para se controlar. Né? Porque enquanto jovem, adulto, no auge da vida profissional, saúde, né, intelectualmente ali ativo, né, a pessoa consegue achar formas, né, de trazer mais dinheiro, de captar mais dinheiro. O problema é que vai chegar um momento da vida, biologicamente, ela não vai mais conseguir fazer isso. E aí, se durante o tempo que ela pôde, ela não construiu algo que vai sustentar ela lá na frente, nesse momento onde acontece essa quebra, né, que ela se vê numa condição onde um menino de 10, 11 anos de idade cria um aplicativo e substituiu a empresa dela inteira. Isso é perfeitamente cabível, já acontece hoje. Ela se vê no mercado de trabalho onde ela com 40, 50 anos, ela não tem espaço. Por quê? Porque tem um jovem aprendiz de 14, 15 que faz a função dela. E aí ela é tirada do mercado de trabalho. Da onde vai vir a renda? Como é que ela vai dar esse jeito? Aí não tem mais como. Né? Legal, faz sentido. E daí, para a pessoa sair da dívida, foi construído e tal, ela chegou no momento que tudo que ela ganha vai para pagar dívidas e ainda a coisa não é paga, né? Chega naquela bola de neve, coisas assim. O que a pessoa tem que fazer, assim? Empréstimos, quais são as soluções possíveis, né? O ser humano, ele só toma uma atitude, vamos dizer assim, definitiva para algo quando ele não tem mais opção, né? Eu até uso essa frase nas aberturas de palestra, né? Não deixe não ter opção para ter que tomar uma decisão. Quando você não tem mais opção, a única opção é continuar, né? O ser humano, ele é muito disso. Ele vai deixando até que ele não tenha mais opção. Quando que essa pessoa vai tomar realmente uma atitude de virada? Quando ela não tiver mais opção. Se ela tiver a sorte, vamos chamar assim, né? Se é que é sorte. Se ela tiver a sorte disso acontecer enquanto vida produtiva, idade produtiva, ela ainda consegue virar o jogo, entender, assimilar por aquela dor vivida e, de repente, tomar um caminho melhor. O outro ponto seria a dor do impacto emocional. De repente, dentro da minha casa, eu ver isso acontecendo com alguém que está próximo a mim, não diretamente comigo. Né? Ver um pai, ver uma mãe, um irmão, um amigo passando por uma dificuldade e aquilo me tocar a ponto de, opa, pera lá, mexeu com o meu emocional, eu acho que eu tenho que me despertar também e tomar um novo caminho. São essas duas vias. Ou ela não tem mais opção, ou alguma coisa acontece no ambiente, e aí entra a questão de ambientação até que a gente falou, né, nos bastidores, que é muito importante para despertar isso na pessoa. Senão ela fica nesse ciclo, né, vicioso de trabalha, sextou o boleto, trabalha, sextou o boleto. E não sai disso, só quando ela percebe já passou o tempo, né, não dá mais tempo. Então é se antecipar nessa parte, Exato. não deixar chegar num ponto que já está no limite já. Exatamente. E fazer um diagnóstico também, né? Qual que é a melhor ferramenta assim, para fazer um diagnóstico financeiro? Agora eu quero saber a minha realidade. O que eu faço? Legal. Antes até da ferramenta prática, né? Desenvolver essa consciência, né? E aí só complementando a questão anterior ainda, a pessoa precisa entender que se ela não fizer por ela, ninguém vai fazer. Então, todo mundo ouve falar hoje da importância. Se você fizer uma pesquisa, 10 em 10 vai dizer que é importante cuidar melhor do dinheiro. Mas não surgiu um fator que motivasse ele a agir. Essa chavezinha, essa pequena chave tem que virar. Vou fazer, estou decidido, levantei segunda-feira, vou realizar o meu diagnóstico financeiro. Às vezes as pessoas param aí porque elas acham que elas vão precisar de grandes planilhas, Excel e uma série de programas e aplicativos. Nada disso. Aliás, isso é muito chato. Ninguém faz isso. Eu não faço isso. Mas eu fiz isso uma vez. E já foi o suficiente para eu ter um retrato daquilo que eu precisaria repetir ao longo da minha vida. Né? Então, muitas vezes, um caderninho para você anotar ali quanto entra e quanto sai todos os meses é o suficiente. Por quê? Gastar certo nada mais é do que matemática. É quanto eu ganho e quanto eu gasto. Essa conta ela tem que fechar em que sentido? Eu tenho que gastar menos do que eu ganho. É simples, é mais e menos. Se a pessoa listar as entradas dela, é pensão, é renda extra, é salário, é vale, é prolabore, seja o que for, lista tudo. E lista ali os gastos fixos do mês. Tá? Porque os variáveis, né, não tem como controlar, surgem coisas, né? Coloca os gastos fixos.
essa conta ela tem que fechar bem abaixo do que você tem de entradas. E aí você passa a controlar a partir daquele valor. Eu ganho 5 mil e tenho de gasto fixo 3 mil. Família, senta aqui, ó. Nós temos 3 mil de gasto fixo. Aí você vai definir o que é gasto fixo. Supermercado, água, luz, enfim, as coisas para sua sobrevivência do lar. Não tem fast food, não tem Habib's, não tem McDonald's, não tem Netflix. Ali é sobrevivência. Definiu isso e sobrou um valor, é esse valor que eu chamo de sobra que você vai trabalhar. Os teus pequenos prazeres, os mimos, as viagens, o sextou, e aí também os investimentos. E aí a gente vai para um segundo degrau de como fazer isso. Mas anotar realmente, bota na porta da geladeira, bota na porta do armário, no teto, para você ver aquilo todo dia. E lembrar quanto que você pode gastar naquele mês. Se você não estiver satisfeito com esse número, poxa, mas é tão pouco. Né? Mal consigo fazer para suprir ali a necessidade básica. O que eu tenho que fazer? Aí você vai olhar para o fazer mais dinheiro. Porque dá para fazer mais dinheiro também, é o segundo passo. Né? Espreme a laranja, tira tudo que você pode ali de gasto, e aí, mas ainda assim o suco está pouco. Né? O que eu vou fazer? Eu preciso de mais laranjas. Aí eu vou procurar fazer mais dinheiro. Pelas habilidades, talentos que cada um tem, dá para fazer. Bem legal. Eu queria só, antes da gente pular dessa parte das dívidas, falar um pouco de empréstimo mesmo, assim. Porque eu acho que ele sendo usado da maneira certa, ele pode resolver essa tua questão da bola de neve, assim. Eu já passei por uma experiência que precisei, assim, de pegar empréstimos. E na minha experiência, você tem que pegar o valor que vai resolver de verdade, né? Eu acho que essa parte do diagnóstico que vocês falaram é fundamental. Você tem que mapear tudo que está acontecendo na tua vida financeira para ter noção. E saber, tipo, se for pegar um empréstimo, é pegar um valor que realmente vai resolver. Tipo, vai entrar ali, vai pagar tudo, e o que você vai pagar por mês tá dentro ali do que você conseguiria pagar. Se você pegar, e já aconteceu comigo, um valor menor de empréstimo que você não consegue, tipo, vai entrar junto com as outras coisas, não vai pagar tudo, ela vai ser uma coisa que vai piorar muito a situação. E lembra que pode acontecer alguns imprevistos no meio do caminho, né? Que você vai precisar gastar dinheiro e tal. Ou você vai deixar de ganhar, alguma coisa assim, né? Então, para mim, essa parte de empréstimo é um fator chave você saber usar bem, assim, né? Saber se antecipar, tipo, de não chegar numa coisa que está muito grave. E se você pegar no momento certo, eu acho que pode ser uma ferramenta que pode te salvar, assim, né? Daí vai entrar, você vai pagar tudo, você corta as despesas, gasta certinho e você consegue pagar por mês aquele valor que você pegou de empréstimo, até adiantar, se você for bem organizado, e resolver a situação. Com certeza, exatamente. Você falou de uma forma perfeita, é isso mesmo. Mas o pessoal não é para sair fazendo empréstimo. Mas tem que ser usado pontualmente, porque é muito perigoso, né? As taxas de juros aqui no Brasil são muito altas. São abusivas. Inclusive, eu sempre, durante os processos de mentoria, aluno que tem dívida, eu sempre trago esse exemplo de um livro de um autor chamado Ben Zruel. O nome do livro é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. E ele explica exatamente como lidar com essa questão de dívidas. E tem um ponto muito polêmico do livro que ele diz: não pague as dívidas. Se elas já estão fora de controle, não pague. Né? E aí entra esse complemento do que você falou. Se a pessoa estiver realmente levando a sério, comprometida em resolver aquilo, ela vai ajustar o orçamento dela, de que forma que essa parcela desse único empréstimo vai caber ali, porque também não adianta de nada ela não dar conta daquilo, e aí ela começa de novo uma outra bola de neve para suprir aquilo. Né? Então isso tem que estar muito bem alinhado, e isso pode ser sim uma alternativa, inclusive, para alavancar ganhos. Né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, vou fazer empréstimo é só para pagar a dívida. Não, empréstimo pode ser também para que você invista e alavanque ganhos. Invista em negócio, invista num negócio CNPJ, em você, pessoa, cursos, treinamentos, enfim. Por quê? Porque daí esse valor ele vai te trazer um novo ganho de conhecimento, novas conexões, que vai te fazer acelerar o processo de ganho financeiro. Pode ser uma excelente estratégia para isso também, para investir, inclusive. Para investir, né? Você compra uma máquina que vai te fazer dinheiro e tal. Exatamente. Legal. Muito legal. Então falamos das pessoas endividadas, cuidados com empréstimos, e agora vamos começar a falar de formas de fazer o dinheiro render, assim, né? Eu acho assim, a maioria das pessoas, eu acho que dos brasileiros não conhecem as opções que tem, assim, né? Acho que a gente podia falar um pouco de opções de investimentos possíveis, assim, né? Desde a renda fixa, ações, daí tem vários termos ali, LCI, LCA, várias coisas. Sopa de letrinhas. Vamos dar um panorama geral, assim, do que as pessoas têm como opções, assim, de investir o dinheiro delas.
Legal. O brasileiro, ele, de certa forma, ele é um poupador nato, né? Aham. Foi inserido na nossa mentalidade a questão da poupança, né? E, tradicionalmente, a poupança se tornou o investimento mais conhecido do brasileiro. Queira ou não, é um investimento, é uma modalidade de investimento. Se dá lucro, se é vantajoso ou não, obviamente, né, é outro parâmetro. Mas o brasileiro está muito acostumado com isso. Então, para esse perfil de mentalidade que está acostumado com a segurança, vamos chamar assim, de uma poupança, né? Porque o que é segurança na cabeça dessa pessoa? Ela poder pegar o aplicativo do banco dela, acessar a conta dela e transferir aquele dinheiro para algum lugar, ou pegar o cartão e ir no caixa eletrônico e sacar aquele dinheiro. Opa, se eu consigo fazer isso, estou seguro com relação ao meu investimento. Para esse perfil de mentalidade, não adianta eu chegar e apresentar para ele uma proposta de uma carteira de investimentos baseadas em ações, criptos, ações internacionais. Não faz parte ainda do contexto mental de dinheiro dele. Eu tenho que dar o próximo passo. E qual que seria esse próximo passo? Ele sair da poupança e ir para um degrauzinho acima. Esse degrauzinho acima, ele se chama renda fixa, né? A poupança, ela vai te dar ali a previsibilidade de um ganho e a liquidez. A renda fixa, você tem inúmeros ativos que você pode investir que vai te dar também previsibilidade de ganho e também a liquidez, né? Que é o que a pessoa considera como segurança. Só que com uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. E às vezes com níveis de segurança superiores do que o da poupança, né? Isso às vezes surpreende as pessoas, né? Por desconhecimento. Então, se você que está, né, na estaca zero, né, não sabe para onde ir, pesquisa um pouquinho sobre renda fixa. Quais os principais ativos compõem a renda fixa? Você vai se deparar de cara com um negócio chamado Tesouro Direto, que é o mais comum, é o mais falado, é o mais conhecido. E pasmem, Tesouro Direto hoje no Brasil é o modelo de investimento mais seguro que tem. Aí as pessoas, tá, legal, é seguro, mas o que é o Tesouro Direto? Aí eu digo assim, é você emprestar dinheiro para o governo. Aí a pessoa, como assim? Emprestar dinheiro para o governo é seguro? Olha o governo, né? Já entra outro viés. Mas é verdade. Se a gente for parar para pensar que eu estou emprestando o meu dinheiro para o governo, o que é o governo na atual situação? É o topo da pirâmide, né? O governo, ele controla tudo, né? É o governo da nossa nação. Abaixo disso, a gente vai ter os bancos, a gente vai ter as empresas, ou seja, investir em bancos e empresas se torna menos seguro do que investir no governo. Ah, mas e se o país quebrar? Se o país quebrar, já quebrou tudo que tem abaixo dele. Quebra primeiro pessoa física, quebra depois as pequenas e médias e grandes empresas e os bancos, e aí o governo. Então não adianta eu me iludir que não vou investir nisso porque é o do governo e o país quebra. Cara, se quebrar o governo, quebrou tudo que tem abaixo, né? Então, a renda fixa é o primeiro passo. Estude a respeito de renda fixa. Tesouro Direto. Só nisso você já poderia ficar ali pelo menos uns 6 meses a 1 ano degustando as experiências de investir em renda fixa, principalmente agora, que nós estamos com uma taxa de juros altíssima. Inclusive, hoje está sendo votada uma nova taxa, provavelmente vai se manter e vai permanecer por mais 45 dias uma taxa altíssima. Uma excelente oportunidade para quem quer sair da poupança e para um movimento mais seguro também, com uma alta rentabilidade, né? Seria a renda fixa. Depois que você degustou, entendeu, contextualizou aquilo dentro da tua realidade, começou a entender os teus sentimentos de ganância, de ego, de ambição, porque tudo isso vai aflorando quando a gente fala de dinheiro. Aí você vai olhar para um outro lado, chamado renda variável, que é um outro leque de opções sem fim também. Mas não adianta querer pular etapas, tem que ir etapa por etapa. A renda fixa é a primeira etapa. E não precisa ter muito dinheiro para começar também, né, Léo? De forma alguma. Eu tenho absoluta certeza que hoje, por exemplo, a gente já gastou em alguma bobagem algo que a gente poderia ter investido, né? R$10 você consegue investir, no Tesouro Direto, se eu não me engano, R$34 ou R$35, você já consegue começar a investir. Então, o fator dinheiro, a objeção, eu não tenho dinheiro, não vale. Você tem dinheiro, você só não tem prioridades. É verdade, todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma TV em casa, né? Então teria como essa parte de poupar, como é que você lida com isso de recomendar para as pessoas? Eu já vi uma vez essa parte de você, no começo do mês, antes de sair gastando, já poupar um pouco, assim, sabe? Garantir que você vai poupar algo desse tipo. Como que você aborda essa questão? Muito legal isso. As pessoas, elas não sabem como fazer,
né? Às vezes ela tem um fluxo de dinheiro muito grande, ela não sabe, mas quanto? Mas esse mês eu tirei tanto, e aí, o próximo mês, o que eu faço? Tiro quanto? Porque muda os gastos também. Por isso que é tão importante o diagnóstico, tá? O diagnóstico, né, o formato de diagnóstico que eu aplico para os meus alunos, ele dá o que eu chamo de número mágico no final. É um Excel que a gente fica 2 horas trabalhando ele, mas é uma vez só, né? Não se assuste, você não vai ter que fazer isso o mês inteiro. É uma vez só que você faz. E depois ele dá um saldo para a gente em números, em gráficos, e aí tem um saldo chamado número mágico. Esse número mágico nada mais é, digamos assim, vamos chamar de sobra, não gosto de usar esse termo, mas como se fosse a sobra, né, do teu lifestyle com o que você ganha. Sobrou um valor. Dentro desse valor a gente define um número mágico, que é um percentual para investir. Percentual, nunca fixo. Por quê? Porque se a minha renda variar, o meu percentual é fixo. O número, 10% é fixo. Mas daí ele varia sobre um valor que vai estar oscilando ali. Ou seja, isso não vai fazer com que eu não invista. Porque esse mês eu não consegui R$500 para investir. Não, é um percentual. Pode ser 500, pode ser 300, pode ser 100, pode ser 50, pode ser 1.000. Depende da quantidade de dinheiro que naquele mês vier até você. Seja você pessoa CLT, né, profissional de CLT, ou seja empresário. E depois que você define essa regrinha de quantos % eu vou investir, eu chamo isso de dízimo pessoal, que é você tirar o teu 10% por primeiro. Você é a tua prioridade, né? As pessoas têm as suas convicções religiosas, espirituais, super aconselho, inclusive no diagnóstico eu coloco uma área onde você pode colocar ali o teu dízimo, a tua oferta, dentro do teu orçamento, porque isso tem que estar no teu orçamento, né? E tira o teu dízimo pessoal também. É 5%, é 10%? Entrou dinheiro na minha conta? Entrou, sei lá, o meu salário, R$5.000, é 10%, aquele R$500 de imediato eu já transfiro para uma outra conta, que é a conta de investimentos. Léo, mas e aí, aquele 4.500 esse mês não sei se vai dar. Meu amigo, você vai lutar para fazer dar aquele 4.500. A tua prioridade é você se pagar por primeiro. Porque se você não consegue se pagar por primeiro, honrar com a prioridade que é você, ser humano, como é que você vai pagar o banco? Como é que você vai pagar terceiros, né? Se você não está conseguindo botar, de repente, comida na mesa ou tirar para você. Então, isso tem que estar muito claro. É você priorizar você. Dentro de uma estrutura organizada, dá para você fazer isso com R$1.318 por mês ou com R$130 mil por mês. Aliás, com 1.318 é mais fácil de fazer do que com 130 mil. Né? Então, tudo depende da organização. É só você organizar. Definiu ali um percentualzinho ou um valor fixo que seja, que você tenha digamos assim, a certeza que aquilo vai se perpetuar, também não adianta investir 500 esse mês e mês que vem não tem. Daí eu falho outro mês e eu desisto. Tem que ser algo alcançável, né? Então, bota em percentual. Tira o teu dízimo pessoal, transfere para a conta da corretora e já investe. Já matou aquela situação ali. E depois, durante o mês, você dá um jeito, corre atrás, faz dinheiro, vai vender babalu no semáforo, não sei. Você falou uma coisa, transferir o dinheiro para a corretora, né? Então, quando a gente fala de investimentos, tem que transferir para uma corretora, não para um banco digital. Uma corretora. Qual é a diferença para o pessoal entender? A grande sacada é você entender que para investir de forma séria, você precisa ter um mecanismo que te favoreça para isso. O banco não é esse mecanismo. O banco tradicional, né? O bancão, como a gente fala. O banco tradicional ele vai te oferecer produtos e ferramentas dele, que vão ser benéficas para ele, não para você, em forma de retorno, enfim. Então, o produto de banco para investir não é um caminho adequado. Você tem que ter uma conta em uma corretora de valores. A corretora de valores ela vai te dar todo o cardápio, vamos chamar assim, disponível na bolsa de valores, no mercado financeiro naquele dia, né? Porque isso varia de dia para dia também. Você vai conseguir acessar milhares de produtos ali, de acordo com o teu objetivo e com a tua capacidade financeira. Então, a corretora é o caminho adequado para quem quer investir de forma séria, né? E a questão do banco digital, ele faz parte desse processo também. Se você é cliente de um bancão e vai fazer uma transferência para uma corretora, provavelmente o teu bancão vai cobrar de você uma taxinha chamada TED. Então, por exemplo, eu quero começar a investir e aí eu já vou transferir para a minha corretora lá R$100. Daí o banco me cobra 12 de TED. Ou seja, eu já entrei devendo 12, já entrei perdendo dinheiro. Não é esse o objetivo. Então, a gente sempre usa o caminho do banco digital, porque o banco digital não tem essa taxa. Então, você faz um Pix do teu bancão para o banco digital
E do banco digital você transfere para a tua corretora de forma gratuita e começa daí a construir ali na corretora a tua carteira de investimentos. Tá? Os bancos digitais estão facilitando um pouco algumas questões de investimentos também. Para alguns tipos de renda fixa é uma boa opção investir com eles, até pela simplicidade, assim. O acesso é rápido e fácil. A plataforma já oferece isso. Boa. Mas essa parte financeira eu acho muito interessante. Tem um perfil do Twitter que eu sigo, se eu não me engano, é o Rafael Zatter. Não sei se você conhece. Mas ele tem postado cases de pessoas que vão mandando para eles a situação financeira atual. E a gente fala muito dessa parte de não conseguir poupar ou estar com dívidas e às vezes pensa que é só quem ganha pouco, assim, né? Mas ele mostra vários exemplos lá das situações das pessoas que às vezes a pessoa ganha pouco e tem um patrimônio muito legal porque está acumulando, é organizada financeiramente e mostra vários médicos, vários, às vezes empresários, várias coisas que às vezes ganham muito, mas também gastam muito e se endividaram com carro, com casa, com um monte de coisa e estão extremamente mal financeiramente, assim. Então, é muito louco que é uma questão de mentalidade mesmo, disciplina e tal, né? Muitas vezes a pessoa, você vê na rua, né? Eu costumo dar esse exemplo também. Você vê uma pessoa dentro de um carro importado, né, um carro de 1 milhão, aquele carrão, você pensa, uau, que pessoa, né, próspera e bem-sucedida. Ok, existem muitas pessoas prósperas e bem-sucedidas com aquele carro de 1 milhão quitado, com o IPVA dele todo em dia, tudo bonitinho. Mas existe uma grande maioria também que está com aquilo, mas sem poder ter aquilo. Uhum. É a questão do estilo de vida. Né? As pessoas elas querem ter antes de ser. Uma grande parcela da população tem essa mentalidade de ter antes de ser. E aí eu digo o seguinte, quando você vê um carro importado, um carro que chama muita atenção na rua, né? Vai para balneário, vai caminhar na calçada de balneário e você fica pasmo, né? Carros de 1, 2, 3 milhões passando assim. Quem lembra do dono? Quem lembra do motorista? Ninguém lembra do rosto do motorista. Todo mundo só lembra do carro. Então, muitas vezes, aquela pessoa ela tá ali achando que não, agora vão me reconhecer, vão dar o valor devido, né? Eu sou o cara. Ninguém nem tá olhando para você, meu querido. Estão olhando para o teu carro, o carro veio próximo, e ninguém nem viu você, nem sabe se é homem ou se é mulher. Ok, é legal ter? É, mas se estiver dentro do teu orçamento. Né? O Gustavo Cerbasi, um dos especialistas de finanças no Brasil já há muito tempo, ele diz o seguinte, o carro ele tem que consumir 10% do teu patrimônio. Então, se você tem um carro de 100 mil, você está me dizendo que você tem um patrimônio de 1 milhão. Eu devo entender isso. E aí eu te pergunto, sai na rua e vê. Você acha que a maior parte das pessoas, né, a maior parte está com carro financiado, pagando 3 carros, a maior parte que está com um carro lá que você pensa, uau, que carrão, às vezes é um carro que não cabe no orçamento, aí você vai ver a pessoa mora numa casa que vale menos do que o carro, né? Então, assim, existem umas distorções hoje na forma de entender valor das coisas, né? E isso cai no orçamento. Por isso, pessoas que acessam muita quantidade de dinheiro, elas acabam se deslumbrando, né? E acabam acessando coisas que não estão preparadas para aquilo ainda, né? Ele só vê o preço do carro e não vê as custas de manter. E aí, chegou o primeiro IPVA, ele tem que vender o carro. Sim. Léo, e sobre empresas no geral, assim, né? A parte de investimento para quem é empresário e tal, eu pesquisando, assim, sobre essa parte de onde investir, o empresário, eu acho que é uma das pessoas que mais toma risco, assim, né? Eu acho que é mais do que você comprar ações, quase, né? Pode ter um retorno muito alto, mas você tendo uma empresa é um dos principais riscos, é um fator de um tipo de investimento de risco, assim, de alto risco, né? É alto retorno, mas alto risco. Para esse tipo de pessoa, que tipo de investimento você recomenda, assim? Realmente é mais renda fixa? O que você recomenda no geral, assim? Legal. Eu uso esse exemplo que você trouxe nas palestras quando eu vou falar de medo para as pessoas, né? Uhum. Porque elas têm medo de perder o que elas construíram. E aí eu dou exatamente esse exemplo. Né? Quantos empresários temos aqui? Um monte de empresário. Aí eu falo desse medo que, como empresário, eles acabam enfrentando, que é o quê? O empresário, o risco que ele corre é muito maior do que o investidor de bolsa. Muito maior. Ele tem o risco do calote, ele tem o risco do concorrente desleal, ele tem o risco de um funcionário processar ele e quebrar a empresa dele, das intempéries naturais, enfim, da economia propriamente dita. E ele está lá todos os dias, de sol a sol, enfrentando. E na hora de repente, ter um novo modelo de investimento, de bolsa de valores, ele fica com medo.
Por quê? Porque ele ainda não conhece como funciona, né? Então, é uma mentalidade um pouco mais conservadora. Ele lutou a vida toda para construir aquele patrimônio, ele não quer botar aquilo em risco, né? Quando a gente consegue fazer com que ele entenda que essa aversão a risco, ela pode ser desenvolvida e ao longo do tempo ela ser aumentada, né? Ou para mais ou para menos, não, agora eu vou arriscar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele começa a experimentar e aí ele pode botar o pé dele no mercado financeiro tradicional, como todo mundo, de uma forma tranquila. Mas como que funciona isso? Se você tem lá as suas empresas, se você tem lá os seus negócios, você não vai, obviamente, vender isso, se desfazer disso e ir para o mercado financeiro. Você vai atuar na diversificação. Uhum. E eu digo isso de forma muito clara para alunos que estão nesse segmento, você precisa ter uma forma de diversificar ou de proteger o caixa da tua empresa através de bolsa de valores. É uma grande opção. Porque o que o empresário normalmente ele faz? Ele tem o caixa da empresa dele. Faturamos líquido 1 milhão este ano, né? Esse mês. O que ele faz? Ele vai e investe num novo negócio. Ele abre uma filial. Ele compra um novo equipamento para a empresa. Uhum. Tudo bem, tá ok. É um negócio que ele controla, é um negócio que ele conhece e não está errado. O problema é que ele está concentrando o risco naquele negócio. Então, é um restaurante. Faturamos 1 milhão. O que eu faço com esse dinheiro? Ele vai lá e abre um outro restaurante. Aí faturou mais 1 milhão. Ele vai lá e abre um terceiro restaurante. O risco dele está concentrado no segmento, no ramo de alimentos. Vem uma pandemia, conforme a gente teve, fecha tudo, quebra todos os negócios dele. Uhum. Então, é importante para essa pessoa que já acessou um volume financeiro, vamos dizer assim, maior, ele tem que sim que pensar na diversificação como forma de proteção do patrimônio dele. Os negócios são parte do patrimônio. Como que ele vai fazer isso? Ele pode muito bem se associar ou se conectar com alguém de um outro tipo de negócio. O ramo de vestuário, então. Ele vai, se arrisca naquilo, já que ele gosta de coisa física. Eu vou pro agronegócio. Compra uma fazendinha, umas vaquinhas lá e diversifica. Só que ele tem que diversificar no segmento. Por quê? Se der um problema na economia em algum momento, os setores da economia eles são afetados de formas diferentes. Uma taxa de juros a 13,75% ao ano afeta diferente o varejo do agro, do sistema bancário. É tudo diferente. Se ele diversificar nos negócios também, ele já está se protegendo. Agora, ele quer ir para o mercado financeiro? Provavelmente ele vai para algo voltado para renda fixa. Porque ele precisa muitas vezes de acesso a esse caixa, a esse valor de uma forma líquida, até para suprir uma necessidade da empresa ou ampliar um negócio como forma de oportunidade. Então ele vai acabar indo para a renda fixa. Se ele se ambientou na renda fixa, está contente, aquilo faz sentido para ele, ele vai pegar um pequeno percentual desse patrimônio direcionado para o mercado financeiro e aí ele vai para um mercado de renda variável, por exemplo. Comprar ações, fundos imobiliários, enfim, o que ele quiser. A proporção é que vai medir o risco. Se o patrimônio dele é um patrimônio de 10 milhões que ele tem para diversificar nisso, faz isso com negócios, faz isso com novos negócios, o ramo imobiliário, faz isso também no mercado financeiro. Quebra isso em diversas fatias que você vai estar se protegendo. Né? Legal essa questão de diversificar, né? De sair só do seu segmento, que se der tudo errado vai quebrar aquilo ali, você não tem nada em outra coisa. Extremamente importante. Legal. Eu acho que tem um vínculo um pouco com caixa, né? Empresas até da Bolsa que são muito bem vistas, são empresas que têm caixas grandes, assim, conseguem fazer caixa e tem bons caixas, porque quando chega uma pandemia ou algo assim, elas estão muito seguras, né? Uhum. E eu vejo muito desse pessoal que acompanha no mercado financeiro, que parece que quem tem o dinheiro na mão, nesses momentos de crise, parece que fica até mais feliz, né? Porque daí parece que está tudo em liquidação, ele compra aquela coisa que ele sabe que é muito boa por mais barato e tal, as oportunidades vêm muito nesses momentos, né? Então, fazer caixa, assim, é um hábito, assim, para a empresa ou para as pessoas que é muito poderoso, assim, né? Ele vai fazer com que você supra emergências, caso elas ocorram, e principalmente te abrir janelas de oportunidade. E onde está a oportunidade? Nos momentos de crise. Né? O ápice da pandemia, né, dos lockdowns ali, março, abril de 2020, na Bolsa, quem estava atuando no mercado financeiro na Bolsa e que tinha caixa, multiplicou o dinheiro assim. Quem era milionário ficou multimilionário. Quem não era milionário ficou milionário. Se teve sangue frio, com base, né, técnica, conhecimento, e teve a coragem de chegar ali e botar dinheiro numa bolsa caindo 10% todo dia, né? Nossa. Então, é conhecimento e sangue frio. Mas, se você tem essa capacidade
financeira te ajuda inúmeras vezes. Boa. Muito bom. Sobre formas de gerar renda passiva no geral, assim, acho que dá para dar uma explicada em renda passiva. Acho que tem diversas, né? Como que você vê no geral e eu quero construir eu quero que chegue dinheiro todo mês na minha conta, né? Com investimentos ou com coisas que eu investi. O que você vê de opções, assim, para as pessoas? Gente, renda passiva é vida. Renda passiva, assim... Warren Buffett ainda fala que se você não achar uma forma de fazer dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E é a pura verdade, é a pura realidade. Eu vejo renda passiva como, para o brasileiro, talvez uma das únicas alternativas, né, hoje, principalmente para a galerinha aí de 20 a 30, que está começando no mundo profissional, talvez seja a única forma dessa galera chegar na aposentadoria de uma forma digna, através de uma carteira previdenciária prevendo renda passiva lá na frente. Mas existem inúmeras formas de você gerar renda passiva. Falando de mercado financeiro, de bolsa de valores, hoje a gente tem muito sendo falado os fundos imobiliários. Muito pela facilidade, né, de acesso a esse tipo de investimento, né? Não existe burocracia para que você consiga atuar em bolsa de uma forma geral. É muito simples para você conseguir atuar em bolsa. Mas os fundos imobiliários eles têm uma facilidade muito maior e também vamos dizer assim, ele oferece um certo nível de segurança maior para quem está começando. O que seria esse nível de segurança? Ele tem menos volatilidade. Menos movimentos de altas, menos movimentos de baixas, diferente das ações. Então, para quem quer gerar uma renda passiva mensal, né? Porque você começou a investir, você quer renda todos os meses. A gente está acostumado com a poupança, né? Então a gente quer renda todo mês. Eu estou acostumado com a casa alugada, eu quero renda todo mês. O fundo imobiliário ele supre essa característica de uma forma muito sadia. E você consegue, de certa forma, se manter com o teu psicológico mais equilibrado, por conta da falta de volatilidade para fundos bons. Por que existe isso? Nós temos hoje aproximadamente 5,2 milhões de CPFs na Bolsa. Destes, 3,5 atuam em ações. E ali 1,7, 2 milhões atuam com fundos imobiliários. Ou seja, a gente tem um volume de compras e vendas de negócios muito menor em fundos imobiliários do que em ações, o que gera uma volatilidade menor. Essa volatilidade menor faz com que o investidor ele fique mais tranquilo. Eu acordo e vou dormir e meu dinheiro não oscilou, meu patrimônio não oscilou tanto lá na Bolsa. E daqui a 30 dias eu tenho o retorno, né, digamos assim, o aluguel desse fundo imobiliário voltando, isento de imposto de renda para a minha carteira, para eu fazer o que eu quiser. Se eu colocar isso numa proporção maior, né, construir isso ao longo da vida, todos os meses comprando cotas, agregando bons fundos ali, eu consigo prover todos os meses uma renda variável, ok? Vindas de fundos imobiliários em forma de aluguel, que possa suprir a minha existência, né, as minhas necessidades. Então, se a gente for tomar como base o 1%, né, que é o comum de retorno que a gente tem hoje, se você tem um apartamento de R$1 milhão, você vai alugar esse apartamento por 6, 7, dependendo de qual seja a região, 4, 5, dependendo de qual seja a região. Se você tem R$1 milhão investidos em fundo imobiliário, que seja, você tem R$10 mil isento de imposto de renda, tranquilamente, caindo todos os meses na tua conta. Se você tem R$100 mil, que apartamento ou casa você compra com R$100 mil? E se você comprar, quanto vai ser o aluguel? Muito baixo. R$100 mil vai te dar pelo menos R$1.000 todos os meses, considerando 1% de renda passiva. Então não é assim, não está tão distante para o investidor comum alcançar uma renda passiva. Fundos imobiliários é uma boa porta de entrada. As ações são excelentes, mas como elas têm um fluxo de entrega de dividendos diferente, ou seja, baseado no balanço, 3, 6 meses, um ano, né, demora um pouco mais. Para quem está começando, essa angústia de esperar às vezes não é legal. O fundo imobiliário ele supre isso. E o próprio Tesouro Selic ele pode te dar uma renda mensal ali. Você pode usar essa renda mensal também. Só que daí você está impedindo de crescer o patrimônio, né? Então tudo tem como planejar ali. Dá para ter renda mensal tranquilamente, sim. Legal. E você falou bastante de fundo imobiliário, eu acho que é legal a gente tocar no ponto de imóveis, acho que é um queridinho do brasileiro sempre assim, né? A parte de investir num imóvel para alugar, como que você vê isso assim? Eu vou falar rapidamente assim, eu acho interessante a parte de fundos imobiliários, mas eu acredito que a pessoa tem que ter
ela tem que ser muito certinha assim na parte de investir e tem que ter essa organização financeira bem clara assim, né? E tem que poupar todo mês, ela tem que poupar certinho e tal, que eu acho que é um grande desafio assim, que acaba que se a pessoa compra um imóvel, ela tem que pagar aquilo, sabe? Pelo perfil do brasileiro, acho que é mais comum ela conseguir poupar o carnê e tal. Então, eu acho que é por isso que é um dos pontos que é um dos fatores de muito investimento em imóveis para alugar, assim, que as pessoas usam. Mas como que você vê esse mercado de imóveis? Não sei se você chega a investir nesse setor também. Temos casa alugada também. Tem, não podemos abrir mão de um imóvel físico, né? O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, ele fala a respeito disso. Ele enriqueceu com imóveis. E aponta muito essa questão da importância de você adquirir bens, terras, imóveis, né? E o imóvel, ele nunca vai deixar de ser um bom investimento, né? Terra nunca deixa de ser um bom investimento. Naturalmente, os espaços serão cada vez mais escassos por conta do crescimento da população. Então, naturalmente, isso vai virar uma vantagem para você no futuro, né? E pode virar um bom negócio. Mas tem duas formas da gente analisar essa questão de imóveis. E as duas estão certas. Não tem errado. Depende de cada pessoa. Por quê? O imóvel, a casa, né? O sonho da minha casa, né? É o sonho. E sonho não tem preço. Então, se você disser para uma jovem de 24 anos de idade, 25 anos de idade, que está casando, se ela quer a casa dela ou se ela quer morar num apartamento alugado, ela quer a casa dela. Ela sonhou com aquilo, ela sonhou com os detalhes, com o acabamento, com a cor, com o tapete, com o móvel. Você pode dar para ela o preço que for, a matemática que for contradizendo aquilo, ela é o sonho. E eu aprendi isso e vi isso em eventos voltados para o ramo imobiliário de corretores. Por quê? Porque eles estavam tendo muita dificuldade de brigar com essa competição. Alugar ou comprar, alugar ou comprar. Ali não, eles trabalham com um sonho. E o sonho não tem preço. Então, quando se trata de um sonho, o que você tem que fazer? É organizar-se para realizar esse sonho, para que também você não extrapole e o sonho vire um pesadelo, né? Então, não tem nada de errado em você comprar um imóvel, sendo que ele, de forma que ele seja planejado, essa compra, né? O outro ponto, se a gente for analisar matematicamente, números, fazer conta, alugar é mais vantajoso do que comprar, né? Por inúmeros fatores, tá? Mas o principal deles, por exemplo, se você for morar de aluguel, você tem várias liberdades ali a teu acesso. Uma delas é a liberdade geográfica. Não gosto do meu vizinho, barulho de sapato no teto, criança chorando, marido batendo na mulher, mulher batendo no marido. Tô indo embora, tô rompendo meu contrato, tô indo embora. Vou para outro lugar. Eu não gosto porque o sol nasce do outro lado. Vou para um lugar onde eu esteja vendo o sol. Você comprou um imóvel e foi morar nele, é para sempre. Se o vizinho tá ali todo dia te incomodando, cara, você vai ter que aprender a lidar com isso. Se surgir uma favela do lado ali, você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então, matematicamente, alugar ele te traz várias vantagens, dentre elas essa, mas, por exemplo, o que está acontecendo muito isso em São Paulo, tá? Isso é sensacional, não sei se vocês já viram. Tenho a minha casa própria, quitada lá tal, e aí eu decido vendê-la. Por quê? Porque eu quero pegar o dinheiro para investir. Tá, mas eu vou ficar sem casa e vou morar de aluguel? Não. O que o pessoal está fazendo? Eu tenho uma casa de R$1 milhão. Eu quero vender essa casa. Perfeito. Parece um comprador, ok, fechamos negócio. Só que o contrato está descrito lá que esse comprador, ele obrigatoriamente ele tem que alugar para mim. Caramba. Ex-dono. Então, eu vendo a minha casa e continuo morando na minha casa de aluguel. Ou seja, entrou R$1 milhão na minha conta, eu continuo morando na minha casa, eu pego esse R$1 milhão, invisto, 1% ao mês, eu tenho R$10 mil por mês, aí eu posso continuar morando na minha casa e fazer o que eu quiser com o dinheiro. Tem muita gente fazendo isso. Eu não conhecia esse modelo. Também não conhecia. Eu vendo, mas eu quero que você alugue, a condição de venda é que seja alugada para mim. Ou seja, você não mexe nada na tua casa, é só transferência de dinheiro, né? E aí você paga um aluguel para essa pessoa. Ok, eu peguei R$1 milhão e investi, quanto que vai ser o aluguel de uma casa de R$1 milhão? Não vai ser R$10 mil. Normalmente gira em torno de 0,4 o aluguel, né, relativo ao bem, o valor do bem. Então eu vou pagar R$4 mil, R$5 mil de aluguel pela minha própria casa, que era a minha casa, ainda sobra R$5 mil para eu viver, para eu viajar, para eu reinvestir, comprar uma nova casa, um novo bem. Ou seja, também é uma estratégia
né, que as pessoas podem utilizar. Outra forma, aluguel. Eu tenho um bem, quero alugar. Não alugar no modelo tradicional, alugar no modelo Airbnb. Mas o meu bem ele não tem o perfil modelo Airbnb. Você pode adequar, ou se realmente não tem, ok. Mas se tiver, você vai alugar no modelo Airbnb, porque ele vai te dar um retorno muito maior do que o modelo tradicional de locação. Então, existem formas inteligentes de você utilizar o teu bem para que você consiga alavancar o ganho do aluguel dele, se você não quer investir em bolsa de valores. Né? Então, a questão do comprar e do alugar depende de como você planeja e estrutura isso. Um jovem casal de 20 anos de idade, um homem e uma mulher, cada um com uma poupança de R$5.000, se casam. Aí agora eles têm R$10.000, só que eles querem morar na casa própria. Eles vão lá na Minha Casa Minha Vida e financiam um apartamento de R$150.000, pegam os 10 mil dão de entrada, agora eles têm uma dívida e não mais uma poupança. Passa 1, 2 anos, se separa, jovens, né? Coisa vai, coisa vem, se separa. Pronto, agora cada um tem uma dívida de pelo menos R$75.000. Ou seja, isso é um erro. Né? Então tem que analisar muito bem o que faz sentido para você. Eu digo que enquanto jovem solteiro, comprar talvez para morar não seja a melhor tomada de decisão. Comprar para alugar, seja esperto e utilize o imóvel de uma forma estratégica para alavancar esse aluguel. Já moro numa casa, não gosto mais da minha casa, quero vender e ir para outro lugar, venda. Se você quiser morar nela, ok. Se não, venda, invista e compra outro imóvel. Enfim, dá para fazer várias formas ali de você alavancar e obter ganhos em cima disso. Legal. Comprar imóveis para alugar, para ganhar dinheiro, assim, né? Eu acho que é uma coisa bem estratégica, né? De saber onde comprar, a localização, o momento da compra. Acho que você falou uma coisa chave de você valorizar o imóvel, né? Investindo talvez no mobiliário, onde você vai alugar aquilo. Então, saber usar bem, o Kiyosaki fala, né, de você saber usar bem a entrada, né, para depois as parcelas do financiamento serem abatidas na parte do aluguel, e talvez se você conseguir adiantar parcelas também, acho que daí o financiamento começa a ficar uma opção melhor. Então tem oportunidades aí também, né? É um mercado interessante. E a região também, né? Às vezes a região está sendo muito... Por Airbnb, eu conheci um cara que ele era especialista em gerir Airbnbs, assim, sabe, de pessoas. E ele tinha uma forma de escolher, assim, as coisas, se era perto de shopping, ou se era perto de um lugar, um hospital, ou alguma coisa assim, sabe? Ou em uma rua bem movimentada. Então, acho que tem formas, assim, né, de você avaliar o imóvel, se ele vale a pena ou não, avaliar o quanto o pessoal já cobra dos aluguéis da região. Então, não é aleatório, né? Tudo envolve estratégia. Né? A região, conforme você falou, é um ponto fundamental. Comprar bem também. Uma região em desenvolvimento. Vai até a tua prefeitura, vê qual que é o plano de desenvolvimento para aquela região. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, Ninguém pesquisa. Né? Ninguém nem passa pela cabeça. Nossa, e vou na prefeitura e ver que região que daqui 5 anos vai estar melhor aqui na cidade. Às vezes está sendo discutido um projeto de um hospital, uma ampliação de alguma coisa, um aeroporto, né, uma grande empresa, e você nem está sabendo. Por isso que o pessoal do ramo imobiliário, às vezes, tem umas sacadas muito boas assim e consegue obter ganhos muito expressivos, né, no ato da compra, porque o lucro se dá na compra. Né? Léo, como é que funcionam as suas mentorias, assim, no sentido de... Tem essa parte de arrumar a casa, na parte financeira, de saber como investir. Eu acho que é uma dúvida muito comum quem começa a acumular dinheiro, de saber investir bem o dinheiro da melhor forma possível. Mas você tem algum ponto que você lida como nessa parte de fazer mais formas de levantar dinheiro para a pessoa, alguma coisa assim? Porque eu sei que você tem a experiência de empresário, participa de mentorias e treinamentos muito interessantes, intensos e tal. Então você deve ter uma mentalidade de empresário e tal, bem aguçada, assim. Como é que funciona essa parte? Legal. Eu aplico esse viés nas mentorias individuais, né? Quando é eu e mais alguém, ou no máximo eu e um casal. Por quê? Porque aí a gente tem liberdade de se aprofundar, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de um aluno meu. Ele trabalhava no mesmo segmento que eu enquanto CLT, no ramo da aviação. E quando nós fizemos a mentoria com ele, ele estava discutindo a possibilidade de deixar a CLT para se dedicar à empresa que até então ele tinha herdado do pai, né? E só que ele tinha medo, porque ele estava na segurança da CLT, enfim, um bom emprego, uma boa empresa, e ele tinha medo. E aí a gente fez algumas contas, né, envolvendo tempo e envolvendo matemática, literalmente, grana, finanças, né? E eu apresentei isso para ele. Falei, se você seguir por esse caminho aqui, você vai ter mais tempo para aplicar esse tempo com qualidade na tua empresa e desenvolver tais projetos. Esse caixa da tua empresa hoje, você pode alavancar ele
dessa forma, se você frequentar esse tipo de treinamento, esse tipo de treinamento, esse tipo de treinamento. Legal. Então, a gente mapeou o que ele podia fazer. Isso foi em abril de 2022, o ano passado. E em dezembro de 2022, essa mesma empresa, ele tinha um saldo líquido dela de 250, 280 mil líquido, e ele bateu 1.200.000 reais no final do ano. Que legal. Então, casos e casos, tem situação que fica muito claro o que dá para fazer, e a pessoa do outro lado ela tem que ter coragem, né, de aceitar esse desafio. Esse rapaz, ele pediu desligamento da empresa que ele trabalhava, foi abril, maio, junho, julho, 3 meses depois, pediu desligamento e entrou literalmente de cabeça na empresa. A esposa estava gestante para ter um bebezinho em setembro. Olha que, né, se for para pensar, meu Deus, que loucura, né? O bebezinho veio, a esposa deixou de trabalhar e hoje ele se dedica 100% à empresa. A meta dele é bater 2 milhões agora esse ano na empresa dele. Então dá para dar um direcionamento pessoal, sim, de acordo com as informações que a pessoa, obviamente, decidir abrir, né? Porque a gente vê tudo, né? Eu vejo até a marca do achocolatado que ele está consumindo. E a gente consegue dar um direcionamento nessa profundidade, sim, é possível. Eu tenho uma dúvida, a gente falou bastante sobre renda fixa, né? Mas a questão da renda variável, como que você vê a questão da renda variável, se você indica, se você trata isso como uma possibilidade ou é perfil, puramente perfil? Vamos dizer que é perfil. Tem gente que realmente não serve para renda variável, aquele tipo de pessoa que não aguenta ver o patrimônio oscilando R$10, né? Meu Deus, meu 10 mil virou 9.990, não quero mais, né? Mas, por um outro lado, depois que você entende como funciona, esse perfil ele muda. Então, aquele cara extremamente aversivo a risco, ele passa a experimentar o risco. Porque o que é o risco? Tem o risco responsável e o risco irresponsável. Nossa, Léo, risco é risco? Não. Um avião voando a 10 km de altura, 800 km por hora, você sentado em 10 toneladas de combustível, hermeticamente num cilindro de aço, cara, isso é um risco enorme, só que está 100% controlado, né? Tem um risco controlado, por isso é tão seguro. Mercado financeiro é a mesma coisa, renda variável é a mesma coisa. Como que a gente trabalha isso? A proporção de dinheiro que eu vou botar nesse risco. Então, eu mostro por A mais B quais são os parâmetros de segurança que tem que ser observado na hora de escolher um bom ativo, na hora de escolher uma boa ação. Nunca é olhando somente para os ganhos, né? A quanto que ela vai me render? Nunca. Isso é o quarto parâmetro que a gente adota na mentoria. É o quarto parâmetro que a gente vai olhar. Antes disso, a gente olha outras 3 coisas que são extremamente fundamentais. E aí a pessoa entende como que funciona aquilo. Se ela entende, pelo menos um pouquinho, ela já se sujeita a participar daquele risco, pelo menos um pouquinho. Eu tenho um patrimônio de 10 mil, então vamos pegar aqui R$100 e vamos comprar essa ação aqui para você ver como que vai funcionar nos próximos 30 dias. A movimentação de preço. Como que funciona quando o preço cai, quando o preço sobe, porque a pessoa vai se ambientando. Se ela consegue se ambientar com pouco, ela vai conseguir se ambientar com muito ao longo do tempo. Depende do conhecimento, na verdade. Tá certo. Eu vi nos últimos tempos, assim, ficou meio famoso, né? Principalmente no Instagram, essa questão. Vou ser trader, né? Vou trabalhar com operações binárias de altíssimo risco. E eu vi uma desvalorização desse mercado porque teve um entendimento errado, né, de quanto isso funciona. Isso tanto para o lado das pessoas que querem experimentar o risco como algo sério, né, de que aquilo pode ser uma profissão, até mesmo uma profissão séria, mas eu vi que teve um lado que as pessoas levaram como jogo, como vício. E qual a sua opinião sobre isso? Como que você enxerga o mercado? Como que as pessoas poderiam olhar esse mercado? Tem que tomar cuidado, né? O mercado de maior risco, né? É o mercado trader, vamos chamar assim. Isso. E eu digo com propriedade porque a empresa que eu quebrei em 2018 era uma empresa de operações de day trade. Era? Nós éramos em 4 pessoas fazendo a gestão dessa empresa e nós quebramos a empresa em 5 meses. Uma conta passava de pouco mais de R$300 mil. Nós quebramos em 5 meses. Por conta de uma má gestão de risco, né, nas operações de day trade. O day trade, ele é sensacional se você souber gerir a tua mente, a tua mentalidade. Por quê? É um nível de alavancagem muito agressivo, né? Então pense uma pessoa comum que tem ali uma renda mensal de R$2 mil.
Aí ela pega R$100 e coloca no day trade. Aí, de repente, por uma tocada de sorte ali, no mercado, naquele dia, esse 100 vira 500. E ela pensa, uau, ela começa a fazer conta. Pô, se eu fiz 500 hoje, 10 dias eu faço 5 mil, cara, no mês eu faço 10 conto. O cara larga o emprego, vende o carro dele e bota tudo no day trade. Aí ele não sabe, ele não entende como é que funciona. Por quê? Porque não é de um dia para o outro. São anos de prática para você entender um pouquinho de como é o movimento do mercado. E aí a pessoa toma essa decisão, vai com muita sede ao pote, coloca muito dinheiro e num momento onde o mercado simplesmente segue o fluxo dele contra, a pessoa perde todo o dinheiro dela. Então, muitos alunos me perguntam sobre day trade. Eu sou bem resistente em aplicar day trade nas mentorias, eu não aplico. Eu ensino um pouquinho de análise técnica, análise de gráfico para eles, para que eles possam comprar os ativos deles, que a gente propõe em carteira, com uma margem de preço melhor. Isso é através do gráfico, né? Mas eu não ensino day trade. Já fiz isso, não ensino. Por quê? Porque eu não sou gabaritado para ensinar day trade, sendo que eu não opero day trade de forma profissional. Né? Agora, carteira de investimentos, estratégias, aí eu domino porque eu compartilho, inclusive, a minha carteira com eles. Agora, no day trade, eu não vivo disso para poder ensinar. Então, eu falo, ó, isso aqui não... Assim, é a caixinha de Pandora. Se você abrir, vai dar problema. Né? Porque desperta muita coisa na mentalidade da pessoa. Sim, a ganância principalmente. A ganância principalmente. Day trade é basicamente a operação de ações, só que num dia ali, assim, né? Você vai trabalhar em cima da oscilação. A operação de day trade, ela acontece muitas vezes em minutos, segundos, às vezes, no clique, né? Clique ali, você consegue fazer operações que te rendem valores bem consideráveis, tanto em ações quanto em índices futuros, né? Índices futuros de contrato. Mini contrato de dólar, mini contrato de índice mesmo, que é a nossa bolsa, mercado internacional, forex, pares de moedas, criptomoeda. A gente costuma brincar que tudo que tem candle, né, que são aquelas figuras, a gente pode operar day trade. Café, milho, petróleo, o que for, você consegue operar. Ouro. Então, são operações extremamente alavancadas. Com pouco dinheiro, você consegue acessar uma quantidade muito grande de dinheiro se você acertar a direção do mercado. Com base em estudo, às vezes um pouquinho de sorte e tal. Uma noticiazinha favorecendo, né? O mercado dá aquela... Um emocional estabilizado. Um emocional estabilizado. Mas o problema é quando o mercado ele vai contra você e você não tem uma estratégia de risco determinada. E aí você perde todo o teu patrimônio alocado naquele investimento. A parte mental deve ser absurda, a parte mental, né? ela te destrói absurda, se você não tiver... Você tem que ser um robô, uma máquina ali na frente. O teu emocional, se ele operar, você não consegue ficar, ele se passa mal. Ele tem que estar preparado para a perca também. E não, principalmente. E não tem compensação. Um dia perdeu, o outro não se compensa. Exatamente. Boa. E eu acho que a margem de quem consegue ter uma vida próspera assim, acho que é bem baixa assim, né? Hoje tem uma pesquisa da FGV que aponta que são 5%, se eu não me engano, de quem opera day trade de forma profissional que tem consistência. Né? A sacada é o que esses 5% fazem que os outros 95% não fazem. Né? Muita gente critica, dizendo, é um mercado que só 5% só que ganha, não vale a pena. Cara, se 0,5% ganhar, tem alguém fazendo alguma coisa diferente. Deve ter algum conhecimento bem válido ali, né? É voltado para o autoconhecimento. Legal. Com certeza, mindset, total. A técnica é aprendível, qualquer um aprende a técnica. Se a gente sentar 2 horas aqui e eu mostrar um gráfico para vocês aprendem o mínimo para dar uns cliques. Controlar a ganância, com certeza. O mindset é mais difícil. Legal. Léo, fala um pouco de como você divide seus investimentos hoje e recomenda essa parte da divisão geral, assim, sabe? Legal. Tem um ponto na nossa mentoria, se eu não me engano é o penúltimo encontro, onde eu dou uma sugestão de carteira para o aluno. Junto com o aluno a gente estrutura uma carteira de investimento para ele. E nessa carteira nós fazemos as proporções, as diversificações. Quantos por cento em ações, em fundos imobiliários, investimentos internacionais, renda fixa, caixa, tudo divididinho ali bem bonitinho. E às vezes o aluno pergunta assim, mas por que essa proporção, Léo? Eu dou a minha proporção como exemplo, né? Tem muito a ver com o teu momento vivido. Então, eu tenho como meta, aos 50 anos de idade, viver de renda, assim, ter a opção de escolher viver de renda. Obviamente, eu não vou parar de trabalhar porque eu não consigo. Mas eu quero ter a liberdade de, pera lá, se hoje eu não quiser, eu posso fazer, eu quero ficar em casa, porque tem dinheiro pingando, né? Então, o meu projeto pessoal, ele estipula os próximos 10 anos.
Nesses 10 anos, eu tenho uma quantidade de dinheiro hoje, numa carteira, que tem que chegar a um determinado valor lá na frente, em 10 anos. A relação dinheiro que eu tenho hoje e tempo que eu tenho para alcançar o meu objetivo determina aonde tipo de risco que eu corro no meio do caminho. Porque se eu tenho um espaço de tempo maior, eu posso mitigar esse risco no caminho. Se eu tenho um espaço de tempo menor, eu tenho que alavancar um pouco ali no meu risco para eu poder chegar naquele objetivo lá, né? Mesma coisa se eu tenho pouco dinheiro. Ah, eu tenho 10 mil reais e quero atingir 1 milhão. Ok, é possível. Quando? Ah, daqui 1 ano. Opa, então a gente vai ter que fazer um esforço muito maior, né? Vamos ter que botar muita coisa no risco aí. Você está disposto? Então a gente vai adequando. Eu faço isso para o aluno também. Hoje a minha proporção de carteira, se eu não me engano, deve estar 70% fundos imobiliários, o patrimônio, 70% fundos imobiliários, 10 ou 12% em ações, devo ter 7 ou 8% ali em ETFs, que são investimentos em, vamos dizer assim, em representações de índices, índice da Bolsa Brasileira, índice da Bolsa Americana, da China. Então eu tenho uma proporção feita dessa forma, distorcida, vamos dizer assim, e deve ter cerca de um percentual numa carteira à parte, uns 30%, 35% em renda fixa, CDBs, não tenho tesouro direto. Para mim, funciona muito bem essa proporção por conta do meu objetivo. Por que eu tenho 70% hoje do patrimônio em fundos imobiliários? Porque eu preciso alavancar renda. Os fundos imobiliários, ou eu tenho no meu patrimônio em maior proporção em fundos imobiliários, ele me retorna uma proporção maior mensal. Junto com os meus aportes mensais, eu consigo girar minha bola de neve mais rápido, né, para que eu alcance aquele objetivo. A renda fixa não tem como deixar de lado, porque ela tem uma taxa muito interessante nesse momento. Sim. E ela pondera na carteira. Então, quando a renda variável cai, a renda fixa segura. Então, isso me dá estabilidade emocional. Você vai balanceando daí sempre. Vou fazendo esse balanceamento. Mas para cada aluno, eu entrego uma proporção diferente, de acordo com a idade dele, de acordo com o capital que ele tem para iniciar o projeto e o objetivo dele, e principalmente pela versão de risco dele. Só que ao longo do tempo isso vai mudando, né? Cada 6 meses a gente muda as proporções. Léo, e tipos mais ou menos assim? Então, você falou de fundos imobiliários. Fundos imobiliários geralmente são... os caras têm vários shoppings ou vários galpões logísticos. Fala um pouquinho assim dos melhores que você considera, assim. Olha, fundo imobiliário eu sou suspeito para falar, porque eu adoro fundo imobiliário. E eles te dão algo muito próximo ao mercado comum de imóveis, né? Você alugar uma casa e obter um aluguel. O fundo imobiliário ele te dá isso, né? A diferença básica do fundo imobiliário para uma ação é que numa ação você está com o teu risco concentrado naquela empresa. Por exemplo, uma Petrobras. Vou investir 10 mil reais em Petrobras. O meu 10 mil reais está investido na empresa Petrobras. Tudo que essa empresa sofrer de interferência externa, interna, política, está sobre ela. O meu 10 mil reais está totalmente exposto ao negócio da Petrobras, que é petróleo, combustíveis, né, desenvolvimento nessa área. Ou seja, tudo que esse negócio sofrer de interferência ao longo do tempo, positiva ou negativa, o meu dinheiro está todo concentrado nele. Tá? Eu teria que comprar várias empresas para diversificar o negócio. No fundo imobiliário, é o contrário. No fundo imobiliário, por exemplo, de shoppings, eu tenho uma empresa, uma gestora, que pela sua capacidade, pelo seu know-how, ela faz a gestão de vários shoppings. Ou seja, é uma empresa que faz a gestão de um mesmo segmento, só que de vários negócios de um mesmo segmento. E tem fundos que fazem isso de forma híbrida, vários segmentos dentro do mesmo negócio. Então, geralmente eles já são diversificados mesmo. Assim, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, se a gente pegar um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem hoje, gerido pela XPLG, por exemplo, é um fundo de logística, de galpões logísticos. Se você for olhar o balanço desse fundo e ver quais são os galpões logísticos que ele tem galpão logístico em São Paulo, no Rio, em Minas, em várias regiões de economias diferentes do Brasil. Isso é muito importante, né? São Paulo reage de um jeito do que Rio, do que Minas, do que Paraná. Então, isso já é um parâmetro de segurança. Os tamanhos, a diversificação que ela faz de tamanho, literalmente, de aquisição. Tem um fundo que representa 6%, tem um outro que representa 10%, tem outro que representa 8%, ou seja, a própria empresa já faz essa diversificação. Ela não tem 100% do capital dela num único, um monoativo, vamos dizer assim, ou num único inquilino. Tem fundos que tem monoativo e monoinquilino. Esses eu deixo de lado.
pelo meu parâmetro de segurança. Então, se você pega um fundo imobiliário, você vai estar pegando naturalmente uma diversificação já pronta, preparada por um gestor capacitado que está ali para isso, né? E a gente não está falando, né, do tiozinho ali da esquina, a gente está falando de uma XP, de um Itaú, de um BTG, né, de empresas gigantes no mercado, que tem isso como um negócio. O know-how, a expertise é deles. Eu só tenho o trabalho de ir lá e comprar uma cota. E acompanhar se eles vão continuar fazendo um bom trabalho. Né? Então, isso me dá segurança. E eles fazem essa diversificação em vários ativos do mesmo segmento, obtêm um aluguel, fazem a gestão de cada ativo e eu recebo proporcionalmente ao meu número de cotas esses aluguéis que eles recebem. Então, é bem tranquilo. Legal. Vamos falar de algumas ações que você acha interessante, assim, que você geralmente vai optar para as empresas mais seguras. Olha, setores, segmentos. Hoje no nosso mercado de bolsa de valores no Brasil, a gente tem aproximadamente mais de 400 ações na bolsa. As ações, vamos dizer assim, de relevância, elas estão dentro do índice Bovespa. Né? São cerca de 70, 74 empresas. Todo mês muda isso. Né? Se a gente for fazer um comparativo, né? Só a Amazon, lá nos Estados Unidos, tá na bolsa americana, só a Amazon, o patrimônio da Amazon daria para comprar todas as empresas da nossa bolsa brasileira, ainda teria um troco. Um troco perto de 100 milhões de dólares, né? Então, o nosso mercado ele é muito pequeno e a gente tem muitas empresas ainda dentro dele e muitas empresas boas para crescer. A ideia que eu utilizo se você está começando, não vá para as empresas da modinha, que todo mundo fala. Né? Qual que é a empresa que investiria na bolsa? Petrobras. Tem que entender o que tem por trás de uma empresa, né, para você poder colocar teu dinheiro lá. Eu não tenho Petrobras, por exemplo, na minha carteira, por um viés de questão de influência que a empresa sofre politicamente. Eu não gosto dessa possibilidade. É uma excelente empresa, mas eu não quero para mim, é o meu perfil. Quando eu apresento para o meu aluno as possibilidades, eu apresento para ele uma carteira extremamente conservadora. E aí, juntos, a gente estuda aqueles ativos e ele aprova os ativos que ele vai ter na carteira com base no conhecimento que ele adquiriu. Então, normalmente eu sugiro ações extremamente seguras. O que é uma ação segura? É uma ação que vai ter previsibilidade de resultados. Exemplo, Léo, aqui no Paraná, Sanepar, Copel, são empresas que têm previsibilidade de ganhos. Por quê? Se a gente for olhar o número de clientes da Sanepar em janeiro, possivelmente é quase o mesmo número de fevereiro, de março, ou seja, não aumenta 100 mil clientes por mês, não tem novos 100 mil contas abertas, né, para esgoto por mês. Não sei qual que é o número, mas não é assim que funciona. E eles são praticamente um monopólio, né? É só eles. É só eles, dominam tudo. Né? Dominam. Então você já sabe quanto que essa empresa vai ter de caixa, de fluxo, de gasto. Né? O único risco seria na questão da sazonalidade climática. Né? Período de seca, período de chuvas, enfim, isso vai interferir. Eu entendendo isso, já sei os momentos onde eu vou comprar e vender a ação. Né? Então isso já vai formando uma cabeça mais conservadora do aluno em algo mais tranquilo. Então eu apresento ações mais seguras nesse sentido, ações perenes, ações de serviços essenciais. Essas elas vão se perpetuar por mais tempo no mercado. Depois, com o tempo, com o conhecimento, você pode colocar as ações da moda na carteira, dentro do risco, não tem nenhum problema. Né? Mas daí vem um ponto que eu acho que você citou, que é bem interessante, que você tem que ficar sempre avaliando se a empresa, né, o fundo imobiliário, o que está acontecendo, né, o que aconteceu no mercado e tudo mais, e se ela ainda se mantém muito interessante. Né? Poderia acontecer alguma coisa, né? Com os fundamentos dela, né? Com os fundamentos dela, tipo um fundo imobiliário, né? Tipo, uma Americanas da vida quebra, e daí, tipo, todos os galpões ali daquela ali. Eu tenho uma dúvida, assim. Você tem que ficar sempre acompanhando. Eu quero acompanhar, quero começar a investir. Qual é a fonte? Onde eu vou procurar esse tipo de informação? O que está acontecendo no mercado? Existe algum lugar que é muito seguro para consumir essa fonte de informação? Então, eu acho que uma das coisas é ter pessoas, assim, que você confia para gerir para você. Quem é muito ocupado não vai ter esse tempo, eu acho. Isso, de ficar vendo portais de notícias, índices, às vezes a pessoa nem sabe ler o índice gráfico, porque é geralmente mostrado em gráfico, essas coisas assim. Como que faz? Mas tem muitas ferramentas hoje em dia que acho que ajudam. Na verdade, você tem tudo gratuitamente. O problema é o filtro disso. Né? Se você faz uma busca no Google ali, você vai ter 1,5 milhão de resultados. E aí, qual resultado é o resultado certo? Né? E quando eu faço entrevista de alinhamento com os prospects alunos, e eles falam assim para mim, Léo, eu não tenho tempo
de fazer isso. Você não quer pegar o dinheiro e investir para mim? Aí eu já falo, não, pera lá, tá errado porque não é assim que funciona. Eu vou te ensinar. A única coisa que vai ter que dedicar de tempo é o tempo que a gente vai ficar junto. 2 horas por dia, 1 vez por semana, durante 2 meses ali de mentoria e depois o tempo de suporte que é vitalício, né, 1 vez por mês. Mas qual que é a sacada aqui? A questão do tempo. Eu vou ter que ficar olhando, acompanhando? Não necessariamente. Se você, nesse curto espaço de tempo de aprendizado, é como se fosse um intensivão, uma pós-graduação. Você comprime todas as principais informações ali. Você vai entender o que você precisa olhar. E você não vai ter que ficar olhando tudo todos os dias. Eu aconselho os meus alunos a pegarem 1 vez por mês ou a cada 15 dias, um sábado, abrir o notebook deles, o computador deles e avaliarem a carteira. Eu dou a ferramenta que eles vão avaliar a carteira, eu dou a estratégia para eles avaliarem e dou as datas principais que eles devem avaliar a carteira deles. 1 vez por mês. 1 hora no teu dia no máximo. Mas eu não tenho essa 1 hora. Poxa, se você não tem 1 hora no mês para olhar para as tuas finanças, então não é finanças o problema. Você tem que buscar outro tipo de conhecimento, né? Então, tem que ter esse, digamos assim, se pagar o preço de pelo menos 1 hora no mês para você fazer isso. Isso estando definido, acordado ali, a pessoa entendeu, se ela começa a fazer 1 hora, depois ela vai estar fazendo 1 vez por semana. Porque ela entende como é que funciona. A grande sacada é entender. Uau, entendi. Às vezes eu gravo as aulas, eu vejo a reação dos alunos, eles regalam o olho. Léo, é isso? Eu falo, sim, é isso. É só você fazer isso. Mas e o resto? Não tem resto, é isso. Nossa, meu Deus, por que eu não comecei a fazer isso antes? Eles viciam. E aí eles começam a dedicar mais tempo àquilo, porque daí eles se sentem atraídos por aquilo, né? Então, não é difícil, é algo simples. Tem gente realmente que não tem. Eu tenho alunos que não tem tempo realmente. Semana passada eu sentei com um aluno num café, fui tomar café com ele, sentei com ele num café, abrimos um note. E, cara, a gente fez um movimento absurdo na carteira dele, financeiramente, sentado num café, enquanto ele tomava café. Por quê? Porque ele não tem tempo. Então, dependendo do aluno, a gente tem que também faz as adequações. Eu vou na casa, tem aluno que eu vou na casa para fazer isso, tem aluno que eu vou na empresa. Só que a gente senta ali um tempinho e faz. Aí entra aquilo que você falou, tem que ter alguém para dar esse puxão de orelha. Eu sou essa pessoa. Pelo menos com os meus alunos, eu vivo puxando a orelha deles. Você tá muito quieto aí, o que tá acontecendo? Fez decisão errada aí, né? Me manda a foto da tua carteira, quero ver. Por quê? Porque tem que ter alguém pegando no pé. Porque senão a pessoa vai deixando de lado. Mas não necessariamente todos os dias, não é preciso não. É legal ter um mentor, você se sente muito mais seguro, né? De alguém que vai validar se você pensou certo, enquanto você está aprendendo, principalmente, né? Isso. Então tem essa parte do aprendizado, né? Que demora um tempinho para pegar a base e depois acompanhar bem, assim. Isso, é fundamental. Se for você que for gerir essa parte. E além de ter um mentor assim, né? Que fontes de conhecimento você recomenda? Tipo, filmes, livros? Top. O que você recomenda a pessoa buscar de conhecimento? Estou sedenta por esse conhecimento, quero me orgulhar onde eu me enfio. No meu caso, eu entrego para os meus alunos um guia de estudo. Para complementar ali a carga de informação que eu já dei para eles, eu mando para eles um guia de estudo. Nesse guia de estudo, eu compilei ali canais de YouTube que eu considero importantes no momento da jornada que eles estão vivendo, para eles absorverem conteúdos mais técnicos, né? Audiobooks. Então eu coloco ali Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, As Leis Invisíveis do Dinheiro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Tudo aquilo que eu vejo que é importante para que, cara, na ida para o trabalho, tô levando o filho para a escola, coloca um audiobook. Tô no banho, coloca um audiobook, né? Documentários e filmes, a história do Warren Buffett, a história do Elon Musk, minimalismo, tem muito a ver com essa questão de gestão financeira. E também faço algumas indicações ali de outros materiais para que eles possam ter isso filtrado e mando para eles. E, cara, eu falo assim, quando você terminar de ler o livro, faz um post e me marca. Volte e meia aparece alguém lá com um livrinho lá e tal, leu, e daí já vão para outro. Então, eu faço esse filtro e entrego para eles, né? Ferramentas para acompanhamento, durante um processo de mentoria e treinamento que eu dou, eu mostro para eles quais são as ferramentas que eu utilizo e compartilho com eles, e ferramentas gratuitas da própria internet, sites, enfim, sites de acompanhamento, sites de pesquisa. Você consegue ter tudo que você precisa ali para fazer uma gestão adequada da tua carteira. Legal que com o audiobook você já muda a ambiência, né? Que você tá... É verdade. Porque você tá colocando ali para ouvir, às vezes o marido, a esposa, o filho tá ouvindo também, então você tá construindo um outro ambiente. Você tá transformando a vida de quem tá do lado ali. Exato, muito legal. Léo, por curiosidade mesmo,
por não conhecer tanto, assim, e ver opções, mas você pode explicar um pouquinho o que é LCI, LCA, essas coisas assim? Acho que LC e LCA tem debentures também, acho que é uns nomes um pouco Uma sopa de diferentões. letrinhas. Uma sopa de letrinhas. Assusta, né? Assusta. Se a pessoa for sozinha e abrir lá, até o próprio aplicativo de investimentos do banco dela, ela vai ver LCI, LCA, LH, LC, debenture, CRI, CRA, COI. Tá, e aí? Né? O que é isso? Né? Todos esses investimentos eles estão na categoria de renda fixa, tá? Junto ali com o Tesouro Direto, junto com os CDBs. Quando a gente inicia uma jornada de aprendizado, eu nunca entro no âmbito, nunca me aprofundo, né, nesse tipo de investimento, porque ele não faz sentido para quem está começando. Tá. O que faz sentido para quem está começando? Um CDB e um Tesouro Direto, por exemplo. Mas um LCI. O que era LCI? Letras de crédito do ramo imobiliário. LCA. Mesma coisa, só que do ramo do agronegócio. É um produto de um banco onde ele capta dinheiro, no caso, vendendo esses contratos, né, ele capta dinheiro e designa exclusivamente para esse setor. LCI, para o ramo de imóveis. Então, se a gente for lá e eu quero fazer um financiamento imobiliário, é desse caixa que vai sair o financiamento. Mesma coisa para o agro. Né? Um pequeno agricultor vai lá e vai fazer um empréstimo, é desse caixa da LCA que vai sair o dinheiro para o empréstimo dele. É um produto bancário com base numa remuneração de taxa de um indicador econômico. Normalmente ele está vinculado ali ao CDI, né? Que é o espelho basicamente da Selic. 13,75 a Selic, o CDI 13,65 por ano. Né? Você tem uma taxa de remuneração em cima disso. O contrato, começo, meio e fim, tem um contrato ali de 2, 3, 5 anos mais ou menos. E você tem, em alguns casos, alguns produtos, você tem isenção de imposto de renda, o que pode ser bem interessante também. A diferença é que, se você vai investir, por exemplo, numa LCI, você está começando agora e quer investir numa LCI, você vai precisar de um capital um pouquinho maior, talvez. O investimento mínimo para uma LCI, ele parte ali de 1.000, 5.000, 10, 20, 30 mil, em alguns casos, né? Já no Tesouro Direto, você tem R$35, por exemplo, que você pode já começar a investir. Então, eu costumo dizer que quando você se torna um investidor qualificado, né, aquele cara que tem já um patrimônio acima de 1 milhão, obrigatoriamente você tem que ir para esses ativos também, como forma de diversificação. Mesmo porque um CDB, que é o mais tradicional, mais conhecido, se você for seguir o parâmetro de segurança, é no máximo 250 mil que você vai conseguir ser protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Se você for para um Tesouro Direto, você tem que ter uma proporção ali também que seja dentro do teu patrimônio. Ou seja, você fica meio limitado se o teu patrimônio for grande. Quando o teu patrimônio é maior, aí naturalmente você vai para esses tipos de investimentos também. Mas para quem vai começar a investir, esquece isso. Vai ali para um Tesouro Direto, um CDBzinho. O CDB ele é o espelhamento do CDI, que é o espelhamento da taxa Selic, basicamente. O CDB é o produto, né? Digamos assim, é o ativo, né? Então você vai no teu banco tradicional, você vai encontrar como principal produto o CDB, Certificado de Depósito Bancário. A taxa de remuneração desse título, ela é o CDI, ou DI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? O CDI ele é uma taxa utilizada comumente entre os bancos para se pagarem. Então, é a referência para a remuneração do CDB. E o CDI, de onde que ele surge? Né? Como que é inventada a taxa do CDI? Ele é 0,01 ponto por cento menor do que a Selic. Então, se a Selic está em 10, o CDI vai fechar ali uma média de 9,90. Selic em 20 vai ser 19,90. Então, ele é meio que fosse um espelho da Selic. Né? O 100% do CDI, o CDB 100% do CDI, ele é quase uma Selic, né? Para ficar mais fácil. E você geralmente pode sacar quase no mesmo dia, é uma coisa bem prática, assim, né? Se bem prático, seguro. Fica muito mais fácil para pessoa que vai investir. Para quem vai investir. É um dos mais práticos mesmo, né? Digamos, e tem a necessidade de acessar esse valor, né? Pega aí um CDB 100% do CDI, pronto, você está com liquidez diária e consegue ter uma rentabilidade ali superior, hoje bem superior à inflação, superior à poupança infinitamente. Enfim, é um bom investimento para quem está começando. Boa. Eu tenho um assunto, não é polêmico assim, tanto, mas... Pirâmides? Não. Pirâmide é bem polêmico. Não, numa questão assim, do quanto você
precisa se capacitar. Eu acho que tem que tomar cuidado em a pessoa, às vezes, está começando, vai querer investir e toma muito tempo, tipo, aprendendo sobre o investimento, mas tem muito pouco para investir. E esse tempo que ela poderia estar perdendo, assim, né? Investindo e na coisa certa e tudo mais, só com dinheiro muito pequeno, ela poderia estar investindo em fazer mais dinheiro, assim. Então, na minha visão, assim, eu já passei períodos que eu estudei muito, assim, tipo, sobre investimentos, só que daí depois eu cheguei à conclusão que não valia a pena naquele momento, assim, sabe? Que, cara, agora eu vou focar em tipo, fazer treinamentos para me capacitar mais ainda, para melhorar a minha empresa, para faturar mais. E daí depois, claro, todo esse conhecimento, assim, que foi estudado, ele vale a pena e tudo, né? Mas como é que você vê essa visão, assim? Que se tem momentos para a pessoa se capacitar em cada uma das coisas, você acha que dá para... Olha, com relação a finanças, né? Meu sonho é que isso fosse desde sempre, né? É verdade. Fosse ensinado no colégio, Desde né? criancinha, né? Mas, infelizmente, não é essa a realidade. Eu digo que numa situação comum da vida, ela vai acontecer com todos nós. Em alguns momentos da vida, em determinado momento da vida, a gente vai se deparar com a necessidade de aprender finanças. Seja por necessidade propriamente imposta ali, né, por uma perda, né, caos, né? Ou, sei lá, fui pro Big Brother e ganhei 2 milhões lá, né? E agora? Preciso de ajuda, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que depende, é muito pessoal, né? Depende do teu nível de desenvolvimento pessoal, na realidade. Né? Depende do teu nível de ambição para a vida. E ambição no sentido... Ambição é positiva, né? Pô, eu quero crescer, eu quero ser melhor. Eu preciso de dinheiro para isso. Então, cara, eu vou dedicar um tempo, né, para aprender sobre isso. Seja lendo um livro, um audiobook, mas eu vou começar, né? Eu cito sempre o meu start, que quando eu, né, primeiro eu perdi dinheiro e depois eu fui estudar, né? Normalmente foi pela assim. dor. Foi pela dor. Eu trabalhava na aviação e um dia eu achei num avião um livro, Os Segredos da Mente Milionária. E eu não gostava de ler. É muito comum o pessoal esquecer objetos em avião e eu achei um livro. E eu olhei para aquele livro e a capa do livro Os Segredos da Mente Milionária é um homem, terninho e gravata, subindo uma montanhazinha, puxando um carrinho cheio de dinheiro. E aí eu olhei para aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, caramba, imagine um dia eu puxando um carrinho cheio de dinheiro. E comecei a folhear o livro. E aí eu comecei a ler alguns trechos e aquilo me chamou a atenção. Ou seja, no meu caso, eu não sei se eu posso chamar de sorte, mas assim, foi dessa forma. De repente, para alguma outra pessoa, o conhecimento ele pode chegar por influência de alguém, por imposição de alguém, né? Ou achar um livro e ler aquele livro, despertar, né? Culminou com um momento de ruim que eu estava vivendo financeiramente, aquilo me despertou. E desde então, isso foi durante 10 anos levado como algo, só mais uma coisinha. Só que quando eu entendi que eu precisava me aprofundar, porque, cara, eu sempre ganhei bem, trabalhei em cargos de confiança, tinha bons salários, nunca tinha dinheiro. Caramba, e aí? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que tá acontecendo. O que é? Algo de errado tem aqui. Exatamente. Algo certo não está errado. Então, eu preciso entender isso. E aí caiu a ficha. A pergunta que me fez virar foi quando eu olhei para mim, né, e me fiz a seguinte pergunta. Falei, Léo, eu tinha 27 anos na época. Você tem 27 anos e o que você tem no teu nome? Não tinha nada no meu nome. Não tinha uma bicicleta, não tinha nada. Bateu desespero. Bateu desespero. Fiquei com 27 anos, não tenho nada no meu nome. Não que ter algo no nome. Hoje eu sei que ter coisas no nome não é vantagem, não. Estrategicamente não é legal. Mas isso me gerou um impacto. Falei, caramba, o que eu deixaria, né? Se acaso eu me fosse, o que eu deixaria para alguém? Dívidas. Não pode? Como assim? Não, tem que mudar isso, né? Foi aonde despertou esse interesse. Então, esse tempo de despertar é individual, é de cada um. Vai acontecer por dor ou por prazer, por sorte. Não sei como que Deus vai entregar isso para cada um. Ouvindo esse podcast, quem sabe? Ouvindo esse podcast aqui com a gente, quem sabe desperte, né? Mas vai chegar no colo de todo mundo, com certeza, em algum momento da vida. Boa. Eu acho que é meio que um ciclo, né? Tá tudo meio ligado no final das contas, né? Como as fontes de renda que você consegue gerar, a parte do tempo, acho que é um fator que a gente falou muito, né? Da gestão do seu tempo, de como você investe o teu tempo, tem uma relação direta com como que você faz dinheiro e priorizar o tempo para essa parte também e dos investimentos e tudo. Acho que é um círculo no final das contas, né? E quando você entende que está tudo relacionado, algumas coisas passam a fazer mais sentido que não faziam e algumas coisas que você dava tanta atenção, você relaxa, né? Por exemplo, a questão da idade,
muitas vezes, pessoal, né? O jovem de hoje em dia, né? Olha que estranho falar, o jovem, né? Eu me sinto um Peter Pan ainda, mas o jovem, hoje ele vai pro mercado de trabalho, ele entra hoje, ele quer ser promovido daqui 6 meses, ele quer estar milionário daqui a um ano. É verdade. Eu vi uma... É a cultura da internet. Isso que eu ia falar agora, eu vi uma pesquisa recente a respeito do perfil do usuário do TikTok da China e o perfil de usuário do TikTok da América do Sul. Da América Latina em geral. O usuário de TikTok da China, as crianças, elas, quando perguntadas o que elas queriam ser quando crescer, médico, advogado, astronauta, bombeiro, perguntado para as crianças da América Latina, quero ser influencer. Primeiro, os conteúdos entregues nessas regiões são totalmente distintos. Lá eles entregam conteúdo de educação. Aqui é dancinha, enfim, as bobagens que a gente vê aí, né? O que está acontecendo com a cabeça desse jovem? Ele quer ganhar dinheiro rápido. Por quê? Porque ele vê na rede social fulano de tal ficando milionário com 12 anos. Com 12 anos no celular, joguinho. Jogando joguinho, dancinha. Ele não está preocupado com uma profissão, enfim, não que não seja uma profissão, ok, mas e o resto, né? Como é que vai ser, né? Vamos viver de influencers, né? Como é que vai ser? Então, existe vamos dizer assim, uma ideologia muito voltada de forma diferente hoje para as crianças, enfim, para o jovem, que é fazer dinheiro rápido, né? E, cara, não funciona desse jeito. Quando você entende que dinheiro de verdade, consistência, que vai te manter saudável ao longo da vida, que vai te dar prosperidade, ele vai ser ao longo da vida. Ah, mas eu conheço tal pessoa que com 20 anos atingiu o primeiro milhão. Tudo bem. Deus queira que com 22, 25 ele esteja com múltiplos milhões e não tenha perdido tudo. Sim. Porque quem ensinou ele a gerir esse 1 milhão? Né? Ganhadores de loteria, Big Brother é um exemplo. Né? Então, precisa ter muito cuidado com essa questão de acessar dinheiro rápido, essa pressa. Não tenha pressa. Faz teu projeto. A expectativa de vida para o brasileiro, do homem brasileiro, hoje passa de 75. Quando nós chegarmos a 75, essa expectativa já vai estar em 90. Né? Como eu vou viver a partir dos 40, 50, até os 80, 90? Essa que é a pergunta. Eu vou estar sendo influencer? Todo mundo vai ser influencer? Eu vou estar trabalhando em quê? O que vai estar me gerando renda? Opa, pera lá. Vou ser influencer agora então? Beleza. Vou atingir meu primeiro milhão, vou botar esse 1 milhão para trabalhar para mim. Para que a partir dos 40, 50 eu tenha de onde vir dinheiro. Senão já era. Né? Tem que ter uma forma de ter a renda ali entrando, né? Exatamente. Sim. É verdade. Tem muitos casos de jogadores de futebol que ganharam dinheiro, depois deu um tempinho já, perderam tudo porque não souberam investir. Tá? Essa parte de investimento é muito chave. É a gestão do dinheiro. Do dinheiro. Alguém para ajudar a ensinar essas pessoas, né? Porque às vezes elas são capacitadas, têm habilidades, acessam o dinheiro e aí? Só tem gente para gastar. Quem que vai ajudar a gerir? Não tem. Não tem. Léo, fala um pouquinho de onde as pessoas acham mais sobre você, né? Por onde elas te acompanham, veem mais conteúdos seus, como entra em contato se tiver interesse, né? Legal. Hoje eu atuo mais diretamente no Instagram, tá? leosouza.investing, com ING no final. A gente tem o projeto do YouTube, que tem já vários vídeos lá, mas nenhum eu liberei ainda. Ontem, inclusive, eu subi 8 vídeos lá e nada tá liberado, porque crença. Eu quero construir um negócio e quando entrar, né? Então, tem o projeto do YouTube, que em breve vai sair alguma coisa disso, né? E para entrar em contato comigo é pelo Instagram. O pessoal manda direct lá, tem a Miriam que me dá um suporte, que vai falando com a galera lá, e a gente vai estruturando, vai se vendo, vai se conhecendo, fazendo as mentorias, os treinamentos, vamos criando o nosso grupo aí. Graças a Deus ele está crescendo cada vez mais. Que legal. E você tem o quê? Treinamentos e mentorias? Isso. Hoje eu atuo diretamente com mentorias e treinamentos em grupo, né? E a ideia é a gente criar, né? Tem um projeto agora para julho, aqui em Curitiba, a gente vai startar o Fortune Day. O Fortune Day é uma imersão de 2 dias onde a gente vai falar só sobre finanças e investimentos. Né? É uma, digamos assim, uma virada de chave, geração de consciência, mas com ferramenta prática, efetivamente, para fazer. Né? Para a pessoa fazer alguma coisa ali, não ficar só na teoria. Né? Então, o Fortune Day é o nosso braço físico, né? Para que a gente traga pessoas fisicamente, né, nos eventos também para aprender sobre isso. E tem algum perfil de pessoa assim, que você recomenda mais mentoria tal, ou não?
Olha, de uma forma geral, talvez até por uma questão de energia, eu atraio gente muito, assim, vamos dizer, já preparada, né? Legal. Preparada que eu digo assim, a pessoa já está com a consciência ali e ela chega e fala, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente faz as reuniões, os alinhamentos, fazemos ali o projeto, né? Eu apresento e a gente já starta. Então, hoje eu não tenho muito... eu não escolho o perfil. Já fiz isso, né? Num momento onde eu simplesmente, o pessoal vinha, comprava mentoria e eu ia descobrir quem era a pessoa na mentoria. Hoje eu não faço mais isso, pode dar muito errado. Então, hoje eu faço uma entrevista de alinhamento onde eu descubro quem é a pessoa e quais são os objetivos e desafios dela. E aí a gente define como vai ser o projeto. Mas faz muito tempo que eu não nego, não vou conseguir te atender por conta, né, disso, daquilo. Eu tenho parceiros hoje em escritórios que atendem empresas também, então a parte de gestão financeira empresarial, tem uma parceira que me auxilia. Se a pessoa tem uma dificuldade na empresa, para poder arrumar o pessoal, eu já boto mais gente no circuito também. Então a gente consegue atender de uma certa forma todos os perfis. Já atendi gente que ganha R$ 1.500 por mês, que parcelou ali a mentoria ali bonitinho, e está lá investindo R$ 30 por mês e está montando uma carteira. E gente que com faturamento de cima de 1 milhão, que está ali também no mesmo formato fazendo a sua carteira. Então não tem distinção, é para todos, né? Isso aí. Léo, muito obrigado pela tua participação. Foi muito legal a Foi muito conversa, legal aprendemos mesmo. bastante. Que honra. Eu que já vou agradeço. sair daqui com vontade de investir. Bora né? lá. É isso aí. Tem um cara bom, tal do Então, Léo Souza aí. Né? Eu acho que vou falar com ele. Vou ver se ele me dá atenção lá no Instagram. Bora. Show de bola. Pessoal, se vocês ainda não seguem o Próximo Andar aqui no YouTube, clica para se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Valeu. Valeu.